Olá pessoal, uma ótima tarde a todos, dia cheio de notícias, quarta-feira aí com o PIB, que foi divulgado há pouco e eu vou analisar para você os números, quarta-feira que é o prazo final para Dilma Rousseff apresentar a sua defesa, né, por escrito lá no Senado, tentar explicar o inexplicável e exatamente hoje o Tribunal de Contas da União também pegou a presidente com a boca na botija, que é o que a gente já sabia que ia acontecer. Dilma continuou pedalando e ainda temos um novo ministro que assume amanhã. Então vamos por parte, gente. A presidenta afastada, né, esse termo indecente que ela mesma criou, né, a presidente afastada tem até hoje para apresentar as justificativas, né, para todos os crimes de responsabilidade que cometeu. Então, Dilma, como nós bem sabemos, né, lesou a nação brasileira, cometeu crime de responsabilidade, gastou muito mais do que podia, né, e muito mais do que a lei autorizava, afundou o Brasil num buraco negro, né, e vai ser difícil, a gente vai levar aí muitos anos para conseguir se reerguer de fato, mas há uma luz no fim do túnel e ela vai ter que entregar essa defesa lá no Senado, onde corre o processo de impeachment da petista. No Senado, gente, a coisa está mais ou menos assim. O impeachment começou lá com a grande maioria já, vou votar, mas a turminha do PT tá tentando reverter aí os votos de alguns desavisados. Da mesma forma com o que aconteceu na Câmara dos Deputados, eu digo a você, teremos que pressionar cada senador. Não podemos baixar a guarda nem um único minuto. E os senadores que ficarem entre a nação brasileira e Dilma Rousseff serão massacrados pela nação brasileira e nas urnas na próxima eleição. A gente precisa deixar isso muito claro para que eles não caiam em tentação, para que eles não caiam nas tentações das mamatas, para que eles não caiam nas tentações dos amiguinhos, para que eles não caiam na lábia furada do ex-presidente Lula. É preciso pressionar. Quem manda no Brasil é a nação. O povo é que manda. Esses senhores que estão no Senado, no Congresso, são funcionários do povo e têm a obrigação de respeitar a lei, de respeitar a Constituição, de respeitar a lei de responsabilidade e, segundo todas essas legislações, Dilma tem que ser empichada. Então, foco em cima da presidente, foco em cima aí dos senadores, em especial os que estão ensaiando trair a nação brasileira, e eu vou trazer a lista para vocês aí no próximo comentário. Pois muito bem, justamente hoje, dia em que Dilma tem que apresentar aí a defesa dela, o Tribunal de Contas da União mostrou que as farras na conta ou nas contas do governo foram feitas, a farra foi feita, aliás, por Dilma Rousseff também em 2015. Então vamos entender aqui um negócio. Aquela conversa toda do ano passado, aquela confusão toda da votação das contas da presidente Dilma Rousseff lá no Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas provando que Dilma cometeu vários crimes, que pedalou, tudo isso referia-se às contas de 2014. Aí o processo de impeachment foi apresentado com a comprovação de que também houve pedalada em 2015. Por quê? Porque a turma do PT, a turma do governo, dizia o seguinte, olha, a Dilma não pode ser punida agora, depois de reeleita, por um crime que ela cometeu no primeiro mandato. Balela isso, tá, gente? É balela isso, mas tudo bem, né? Abria-se aí um flanco jurídico para discussão. Pois muito bem, o processo foi apresentado com as pedaladas de 2015 que Dilma continuou fazendo. Mas o Tribunal de Contas da União ainda não tinha dado seu aval, não tinha batido o martelo. E o Tribunal de Contas da União é quem tem a expertise, né, também para analisar esse tipo de desrespeito à legislação, desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Pois o TCU comprovou culpa de Dilma, Dilma pedalou também em 2015. Então, companheira, você vai dizer o quê na sua defesa? Vai dizer que pedalou só em 2014? Né? Vocês disseram que não, que 2015 não aconteceu, nada aconteceu, minha senhora. Aconteceu e o Tribunal de Contas da União comprovou mais uma informação que serve para você pressionar aí o seu senador a fazer o que tem que ser feito. Dilma não tem como se explicar, o Tribunal de Contas mostrou que ela continuou cometendo crime de responsabilidade. E, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Se tivesse à frente da presidência, estaria cometendo crime até agora. Porque o crime, a gana de dilapidar o patrimônio público, de gastar muito mais do que se arrecada, tá no DNA dessa gente, não tem o que fazer. Noves fora, falemos dos números do PIB. Saiu o PIB do primeiro trimestre desse ano,
A gente já esperava que a coisa não seria boa, não é. O Brasil encolheu, né? A gente tem aí, em relação ao primeiro trimestre do ano passado, uma retração de 5,4%. O PIB é a soma das riquezas do Brasil, né, do país. Então a economia encolheu, a economia diminuiu. Na prática, significa o quê? Significa que o Brasil empobreceu. Ontem eu falei para você do número de desempregados. Agora tem o PIB. O Brasil empobreceu. Por quê? Porque a gente tem menos produção, menos gente produzindo, né? Um tanto de riqueza para dividir por mais pessoas, né? Logo, nesse rateio, o rateio é muito menor, o Brasil está mais pobre. Parabéns, Dilma, parabéns, PT, mais um legado que vocês deixam aí para o Brasil. Então, o PIB encolheu 5,4%. A gente tem aí retrações, né, consecutivas. Em relação à indústria, é um pouco pior. O PIB do setor industrial caiu 7,3%. E isso significa o quê, gente? Mais desemprego. Mais desemprego. Ontem eu falei do círculo vicioso, a gente ainda está nele e é preciso aí, de fato, né, boas jogadas na economia para que a gente consiga reverter essa situação aí num médio prazo, né? Os números não são bons, os números são ruins e o Brasil está mais pobre, mais uma herança do PT para você, lamentavelmente. Para fechar, temos aí um novo ministro da Transparência, depois da confusão toda envolvendo aí o Fabiano Silveira, né, que foi tirado de lá porque resolveu aí falar demais em relação à Lava Jato, né? E quem cruza o caminho da Lava Jato, tchau, né? Vai embora. E o novo ministro é o Torquato Jardim. Quem é essa figura? Ele é advogado. Ele é especialista em direito constitucional e eleitoral. Ele já comandou não, foi ministro do TSE, né? E é uma figura, pelo menos até agora, contra a qual não pesa nada, né? Não tem nada sobre ele envolvendo Lava Jato ou qualquer coisa parecida aí. Vamos aguardar para ver. A princípio é um bom nome, né? E é o Torquato Jardim, portanto, que vai assumir amanhã o Ministério da Transparência, né? Temer teve que demitir aí 2 ministros em uma semana e o ideal mesmo era que ele jamais tivesse nomeado alguém, né, que tem qualquer tipo de encrenca com a Lava Jato, né, justamente para não passar por esse tipo de constrangimento e não submeter o Brasil a esse tipo de constrangimento. Não adianta, ninguém vai conseguir ficar entre a nação brasileira e a Lava Jato. Não, gente, não dá. E também ninguém vai conseguir ficar entre a nação brasileira e o impeachment de Dilma Rousseff. Se o Senado se intrometer, a gente passa por cima. Se um ou outro ministro tentar se intrometer na Lava Jato, a gente passa por cima e é assim que está acontecendo. É claro que a demissão desses ministros não aconteceu porque se imaginou que poderia, quem sabe, haver um desgaste no governo. Não foi só isso, não. É pressão. Michel Temer sabe que o povo brasileiro não vai jamais admitir que isso interfira na Lava Jato. Ponto final. E tem um outro jornalista mais desavisado que diz, não, mas ninguém conseguiria intervir na Lava Jato. Olha, é melhor nem tentar. É melhor nem tentar. A gente sabe aí que quando a politicaiada do mal, né, se une, pode sair de tudo. Então é melhor nem tentar, a gente fica de olho na nação brasileira como protetores, sim, da operação que tem fascinado o Brasil. Eu vou ficando por aqui, volto logo mais, hoje pelo menos 3 comentários aqui pra vocês, né? Eu sei, muita gente reclamando que eu dei uma sumidinha, já expliquei pra vocês, foi um feriado aí prolongado, mas agora voltando com força total. E também tem umas novidades, né, que eu não posso contar ainda, mas contarei em breve pra vocês. Tchau, gente, obrigada pela companhia. Já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Se inscreve, pessoal. Se inscreve, compartilha. Consiga aí mais gente para participar dessa grande rua de manifestação diária na internet. Até mais.